Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja tudo bem, em paz, como deve ser. Hoje, mais uma edição do nosso Café com Jesus, e nós vamos conversar agora sobre Levítico, capítulo 25, leitura e reflexão. Primeira leitura, vamos lá? Acompanhem comigo. O ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso, você, o seu escravo, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra e a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo, comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que lhes está vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde a que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar as suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhes mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo.
Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer, e se vender esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio ou primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço da compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, agora que nós fizemos a leitura de Levítico 25, Senhor. Agora pedimos a tua direção para refletirmos sobre ela. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, Levítico 25 está fazendo o quê? Está apresentando para a gente essas ordenanças divinas aí no Monte Sinai, acerca então do descanso da terra e da justiça socioeconômica ali no seio da comunidade de Israel, instituindo então esses princípios fundamentais do ano sabático e do ano do jubileu como garantias contra a opressão, o empobrecimento perpétuo e a exploração, alicerçadas que estão na verdade de que a terra e o povo pertencem exclusivamente ao Senhor. Nós temos ali no bloco 1, então, o ano sabático, em que a cada 7 anos a terra deve ter um descanso solene, consagrado ao Senhor, em que é proibido semear o campo, podar a vinha ou ceifar o que crescer por si mesmo para fins comerciais. Então, o sustento durante esse período, aí a cada 7 anos, então provém do que a própria terra produzir naturalmente, disponível igualmente para os proprietários servos, trabalhadores, contratados, estrangeiros, residentes e animais. Então, nesse sentido, há 7 anos, há 1 ano para a terra aí descansar, digamos assim. Depois nós temos a questão do ano do jubileu e o toque das trombetas, nos versículos 8 até o 17, compõem o nosso bloco 2. Então, a contagem de 7 semanas de anos, 49 anos, culmina na proclamação do 50º ano, do ano número 50, como santo, anunciado ao som da trombeta no dia da expiação. Então, esse jubileu, pessoal, ele estabelece o quê? A proclamação da liberdade em toda a terra. Cada israelita, então, retorna para a sua propriedade original e para a sua família. E as transações de compra e venda devem ser calculadas estritamente com base no número de colheitas restantes até o próximo jubileu, proibindo então uma exploração mútua e exigindo aí o temor a Deus. Depois nós temos o bloco 3, a promessa de provisão e a posse da terra, versículos 18 até o 24, em que a obediência aos estatutos garante o quê? A habitação segura e fartura contínua na terra prometida. Então, Deus promete enviar a sua bênção no 6º ano, para que a terra aí, a terra vai produzir colheita suficiente para 3 anos, sustentando então o povo e aí até o 9º ano. Então, a terra não pode ser vendida em caráter definitivo, pois ela pertence a Deus e os israelitas são apenas o quê? Estrangeiros e peregrinos sob cuidado divino. Depois, no bloco 4, o resgate e a redenção das propriedades, versículos 25 até o 34. E aí fala que se um israelita empobrecer e vender a sua propriedade, o parente resgatador mais próximo tem o dever de redimi-la. E caso não haja um resgatador,
o próprio homem pode recomprá-la se obtiver recursos, ou ela retornará para ele automaticamente no jubileu. Então essas questões todas de questão de, vamos dizer, tempo, né? Tempo, não é nada eterno aqui nessa questão, então é importante a gente perceber essa perspectiva. Aí tem o bloco 5 também, o amparo aos pobres e a proibição da lei de usura, né? Nos versículos 35 a 38, em que o irmão que está empobrecido deve ser socorrido e sustentado como se fosse um estrangeiro ou peregrino, para que possa continuar vivendo ali na comunidade. Então é proibido, inclusive, cobrar juros, o que a gente chama de lei da usura, desculpa, sobre o dinheiro emprestado ou tirar proveito ali sobre o alimento fornecido, fundamentando-se o quê? Na aliança de que Deus os tirou do Egito, então tem que ter essa responsabilidade mútua. E aí temos a questão do bloco 6, o resgate de pessoas e a servidão, os versículos 29, dos versículos 39 até os 55. Um israelita empobrecido que se vender a outro israelita, lembre-se que nós não estamos falando aqui desse anacronismo. O que é? Olhar o passado com as lentes de hoje. Nós temos que nos situar no passado, e esse costume havia, então nós temos que respeitar isso. E aqui um israelita que ficava pobre e que se vender a outro israelita não deve ser tratado como escravo, mas como o quê? Um trabalhador contratado ou um residente temporário, servindo então apenas até o ano do jubileu, quando ele e seus filhos saem livres para retornar para sua família e para a herança dos seus pais. Então, o domínio sobre irmãos israelitas não pode ser exercido com crueldade, com rigor excessivo, pois são todos servos de Deus e resgatados da terra do Egito. Então, caso um israelita se venda a um residente estrangeiro próspero, ele mantém o direito de ser resgatado a qualquer momento por um parente próximo, por si mesmo, proporcionalmente aos anos restantes até o jubileu, ou então, quando chegar esse 50º ano, ser compulsoriamente libertado. Bem, queria trazer algumas informações aqui para você, depois dessa reflexão breve aqui sobre Levítico 25, né? A gente vai ver aqui a questão de que, será que os judeus obedecem a esse jubileu hoje? As terras ainda retornam para o seu dono original? Não, as leis práticas do ano do jubileu, elas não são aplicadas no judaísmo atual. E nós temos aqui a tradição rabínica clássica, que é baseada ali no Talmud, estabelece que o jubileu só tem validade legal quando a maioria de todas as 12 tribos de Israel residir na terra de Israel em seus territórios tribais designados. E desde a deportação das tribos ali do norte pelos assírios, o que aconteceu no século VIII a.C. e depois o exílio babilônico, a divisão tribal original ela foi fragmentada. Então não existe essa obediência hoje nessa questão do jubileu, tá? E aí essa questão também de que, será que existe judeu pobre, né? A gente às vezes fica perguntando porque para nós, assim, na nossa visão, não existe judeu pobre. O pessoal é muito bom de conversar, muito bom de negociar, e aí o que acontece? Isso é um mito, tá? Só para vocês saberem, a cultura de ajuda mútua, claro, e essa existe. Então, a ideia de que não existe judeu pobre é, na verdade, um mito, ou o que a gente chama de um estereótipo. E aí a pobreza, ela existe sim em várias comunidades judaicas, espalhadas inclusive ao redor do mundo, e também em Israel, onde setores expressivos da população, especialmente ali entre comunidades que são chamadas de ultra-ortodoxas, quer dizer, muito rígidas, né? E idosos imigrantes vivem inclusive abaixo da linha da pobreza. No entanto, o que existe aqui é, vamos dizer assim, a percepção de prosperidade e resistência econômica tem ali uma forte infraestrutura ética e comunitária, até mesmo porque é decorrente aqui do que a gente viu aqui em Levítico 25, 35, né? Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Então, de certa maneira, esse eco aqui existe sim, porque no judaísmo, amparar o necessitado, isso não é visto como uma mera benevolência, uma coisa opcional, né, do coração, digamos assim, mas é como uma certa obrigação estrita de justiça, e isso gera, então, vamos dizer assim, uma rede de assistência social, de fundos comunitários muito densa, para questões ali de empréstimos sem juros, como nós estamos vendo aqui, doações
doações de alimentos, enxovais, auxílio médico, tudo isso cumprindo, então ecoando o que está ali em Levítico 25, 35, tá? Bem, nós temos aqui a questão de Jesus, né? Como é que Jesus entra nessa questão? Vamos pensar aqui o seguinte, Jesus e a proclamação do jubileu pleno. Veja só, no início do seu ministério, ali na sinagoga de Nazaré, Jesus leu uma profecia de Isaías capítulo 61. Vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou então é chegado o tempo do favor do Senhor. Veja só, ao concluir a leitura, Jesus diz assim ainda: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Estou falando de Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, tá bom? Para você se situar aí. E essa expressão, o ano aceitável do Senhor, ou então o favor do Senhor, o tempo do favor do Senhor, na verdade, é a designação profética para o ano do jubileu, que nós estamos lendo aqui. O que acontece é o seguinte, onde a lei mosaica trazia um alívio temporário a cada 50 anos, digamos assim, Jesus Cristo, inaugura a era definitiva do perdão das dívidas espirituais e da libertação da escravidão do pecado. Amém? Então espero que você tenha gostado, né? E aí tem a questão do descanso sabático perfeito também para a gente falar. Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, versículos 4 e 5. O descanso da terra no ano sabático e no jubileu ensinava o que? Aqui ao israelita confiasse plenamente na provisão divina sem a ansiedade do trabalho ininterrupto. E o que a gente tem aqui? Jesus, então, é o cumprimento do descanso sabático de Deus. Ele mesmo convida ali em Mateus 11, 28. Desculpa que eu estou um pouquinho, acho que gripado ou é rinite. Vamos lá, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja só, Mateus 11, 28. Além disso, nós temos também Hebreus, reforça que pela fé na obra consumada de Cristo, o povo de Deus entra no verdadeiro e definitivo descanso sabático. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10, depois você pode conferir lá. Bem, Levítico 25 ensina para a gente de forma pedagógica que a verdadeira soberania econômica pertence a quem? A Deus, mostrando então que a fé bíblica ela requer estruturas éticas concretas de solidariedade, de misericórdia, de justiça social que impeçam essa concentração perpétua de riquezas e que restaura, né, a dignidade do vulnerável, lembrando ao ser humano a sua condição de peregrino e mordomo responsável pelos recursos divinos que são colocados em suas mãos. Bem, de forma mais simples, né, então, em outras palavras, Levítico 25 funciona então como uma espécie de, sabe aqueles botões de reinício, assim que você aperta, daí recomeça tudo novamente? Então, é como se fosse esse grande botão de reinício social e econômico que foi planejado por Deus para proteger as pessoas da ruína permanente. A cada 7 anos, a agricultura parava para a terra descansar, o chamado ano sabático, e a cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. Todas as dívidas eram canceladas e quem havia se tornado servo por necessidade recuperava então a sua liberdade e a sua propriedade familiar vendida em tempos difíceis e voltava para os donos originais. Então era uma proteção prática para que ninguém ficasse preso na miséria por gerações e para que a ganância, né, que é tão complicada, não destruísse a humanidade. E o coração desse capítulo é que Deus é o verdadeiro dono de tudo e que nós somos apenas administradores passageiros do que Ele nos confia. Isso desafia a que cada um de nós o quê? Confie que o Senhor não vai deixar faltar o sustento, a rejeitar essa exploração do próximo e que a gente possa estender as mãos com generosidade para quem está em crise. Então, espiritualmente, esse jubileu aponta, né, vamos dizer assim, de forma linda para Jesus, o nosso Redentor, que veio perdoar todas as nossas dívidas, quebrar as correntes da opressão e nos devolver a dignidade e a herança de filhos de Deus. E qual que é o desafio, pessoal, para hoje, aqui no nosso Café com Jesus, é que
reconheçamos sim a soberania absoluta de Deus sobre tudo que somos, sobre tudo que possuímos e que a gente possa confessar a nossa constante tentação, vamos dizer assim, de autossuficiência, de apego material, para que o nosso coração seja verdadeiramente generoso, sensível, capaz de agir então como agentes de graça e de resgate na vida do irmão que passa por necessidades, descansando então a nossa própria ansiedade na provisão fiel do Senhor. Então espero vê-lo aqui novamente numa próxima edição do nosso Café com Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz. Valeu!